A pregação de hoje trata sobre dar e cobiçar. Eu tenho certeza que vocês vão entender que há conflitos e pode gerar guerra. Então o nome da pregação é Dar e Cobiçar. A com H, conflitos e guerra. O livro base que nós vamos tratar hoje é Atos 20, de 29 a 35. Diz assim as Escrituras: Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Portanto, ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Desastres naturais é difícil de aceitar. Um tsunami, uma erupção, um terremoto, tudo isso é complicado de a gente aceitar. Ainda que muitas pessoas morem, por exemplo, como no Brasil, em áreas de risco, quando acontece uma coisa trágica, nós nos sentimos totalmente fora da realidade. Como se fosse um sonho ruim que nós não conseguimos engolir. Isso é uma realidade tanto ontem como é hoje, como deve ser pelos próximos tempos. Mas uma coisa só eu garanto: tudo isso leva a conflitos, e é sobre esse assunto que eu gostaria de começar. Paulo estava há 3 anos pregando para a igreja de Éfeso. Agora ele manda chamar os anciões de Éfeso e, conversando com eles, fala claramente: vocês já não me verão mais face a face. Porém, eu estou apresentando para vocês alguns argumentos que vocês devem tratar como seus, coisas que vocês não devem deixar passar. Vocês têm que tomar cuidado, porque logo depois que eu deixe esse lugar, que eu comece a me distanciar, se levantarão muitos, inclusive dentro de vocês, ou seja, do seu meio, que vão se levantar para falar palavras que vão levar as pessoas após si. Ou seja, eles vão levar para eles. Como se na realidade houvesse divisão, houvesse quebra e a igreja fosse várias sequelas. Em outras palavras, eu não estou contente com essa igreja porque ela não deixa eu andar de bicicleta. Então eu vou para aquela que deixa eu andar de bicicleta. Ou essa igreja não deixa eu fazer tal coisa. Então para essa igreja eu não vou. O outro não, mas é o contrário. Isso é uma coisa certa. Então para essa que eu vou. Mas na realidade é mais profundo do que isso. Isso é o dia a dia. Todos nós temos desejos, vontades, temos formas de interpretação. Tem gente que gosta de amarelo, tem gente que gosta de azul. E o que nós faremos? Vamos decidir que isso é uma coisa que não deve ser mais feita, que não pode ser assim? Não. Existe uma coisa dentro do ser humano que se chama livre-arbítrio. Ele tem seus direitos, mas Paulo está indo para um profundo, aonde ele diz: as escrituras vão ser deixadas em segundo plano. As coisas que eu estou apresentando vão se tornar simplesmente recordações para não serem seguidas. Ou seja, amarás o teu irmão como a ti mesmo, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
A pergunta clássica, mas quem é o meu próximo? Jesus fala sobre um exemplo, onde ele pega um samaritano e diz, esse é o teu próximo. Ou seja, é aquele que está padecendo, sofrendo de necessidades, precisando de cuidados e de atenção. E o teu próximo não é o teu irmão mais próximo, não. Ele também é. E não só ele. Paulo está preocupado em dizer que essas bases, esses alicerces não podem ser mudados. Porque na realidade nós temos um dia e temos uma noite. Isso é um ciclo natural. Por mais que as pessoas digam, mas eu trabalho de noite e de dia eu descanso. Não muda a regra. Tem o dia e tem a noite. Paulo está dizendo, tomem cuidado. Pensem, raciocinem, não se percam por palavras vãs ou por palavras lisonjeias, aquelas palavras que eu falo só o que eu quero ouvir. Mais uma vez, ele fala, eu preciso dar um exemplo, e tem que ser um exemplo forte, um exemplo que vocês creiam no que eu estou falando. Ele vira para os anciões e se coloca como vitrine. Ele diz, eu estive com vocês por 3 anos e nunca cobicei nada, nem o seu ouro, nem a sua prata e nem as suas vestes. Ele falou, ao contrário, eu chorei noite e dia por cada um de vós, admoestando, significa falando, comentando, lembrando. Por que lembrando toda hora? Isso cansa, lembrar cansa, lembrar cansa. Eu pergunto, como é que você aprendeu tabuada na escola? Como é que você sabe quanto que é 8 vezes 8, 8 vezes 9? Eu também já esqueceu agora. Não foi pela repetição, não? Como você sabe que a letra A é a letra A? Não foi pela repetição de tanto ver? As escrituras, ela fala de uma história verdadeira. Mas se você deixar ela fechada, a história continua dentro dela, mas não dentro de você. E Paulo, na sua preocupação, diz, eu chorei noite e dia por 3 anos. Preocupado em fazer com que vocês lembrassem o tempo todo que Jesus morreu por vocês. Que a situação que estava sendo vivida naquela época, que era uma situação onde o Império Romano dominava sobre todas as nações conhecidas, nada mais era do que um jugo. E Paulo dizia, respeitem sim quem está no andar de cima, mas a Deus primeiramente. Não percam o foco, não percam a visão. Creiam no Senhor, que Ele tem o melhor para a sua vida, que você vai saber passar, mesmo que esteja vivendo dias ruins. Isso choca. Mas ele continuou, ele não parou aí. Porque o exemplo dele, se fosse para ser contestado, era nesse momento. Anciões, então, que tinham vivido a vida toda, iam falar, não é nada disso, Paulo, você passou dos limites. Eu vi você pedindo dinheiro, eu vi você olhando a correntinha daquela irmã, eu vi você olhando a prata que estava no dedo do outro, a corrente de prata. Eu vi você olhando e dizendo, olha que vestido bonito, quem me dera eu ter um vestido igual esse, me vestir como ele se veste. Nenhum deles puderam falar isso. E ele ainda completou. Como eu disse, nem nada pedi, as minhas mãos, ele faz assim, ó, as minhas mãos supriram as necessidades minhas e de todos os que vieram comigo. Ele colocou palavras para deixar claro a posição dele. Mas isso é pouco, isso qualquer um faz. Que bendito seja o nosso Deus. Que a cobiça não esteja dentro do teu coração. E agora, para finalizar, ele pega o exemplo de Jesus. Ele diz, olha, eu quero lembrar o que Jesus disse, eu vou te admoestar mais uma vez. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais uma vez, ele mostrou que independente das intempéries, das situações horríveis, como eu comecei falando, do terremoto,
do maremoto, do terremoto, desculpe-me, de todas as coisas ruins que eu comecei falando. Me perdoe se eu não estou dando a ordem certa. Uma coisa eu digo, se você der, o Senhor vai sempre estar te ouvindo e a sua cobiça vai estar sendo neutralizada e a sua liberalidade vai estar fluindo e a sua vida vai estar sendo exemplo para você procurar entender que esse conflito na sua vida você não vai ter. E a sua vida vai se tornar um mar de esperança, um mar de certeza e não uma onda oscilante que vem e vai e volta. É essa a grande diferença. Viva o Senhor na sua vida e você vai aprender que não se vive em conflitos, mas se vive debaixo da bem-aventurança, da felicidade de entender e fazer a vontade do nosso Deus.